paz e graça, um dia muito feliz, um dia de muita alegria, de muita saudade da gente poder cultuar a Deus. Você que não faz parte da PIB, mas que está nos acompanhando, tudo é novo, né? Mas o nosso Deus vem nos abençoar. Me convido a você ficar de pé, em nome de Jesus, dar graças ao Senhor por mais esse dia, a fazer sua oração, a orar, a agradecer a Deus. De cada família aqui representadas, te pedimos que o Senhor abençoe desde o mais alto dos céus, venha confortar, venha dar graça, venha dar força, venha trazer luz, ó Pai, para cada um de nós, venha curar e repreender todo o mal. Somente a tua mão, Senhor, vem estar nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, queridos. Você possa estar louvando ao Senhor, tá bom? Juntamente conosco, você também que está nos acompanhando pelo YouTube, por outros meios. Vamos louvar a Deus, que louvar a Deus nos faz tão bem. Amém. Saúde a igreja com paz do Senhor. É muito bom estarmos novamente aqui juntos, com todos os cuidados, claro, para render graças e louvores ao nome do Senhor Jesus. Quem quiser ficar em pé pode ficar. Que nos ajuda a compreender.
Sua Bíblia no Salmo, capítulo de número 22. Todo mundo conhece o Salmo 23, mas o 22 é muito forte. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. 22, assim como o Salmo 2, o Salmo 8, são chamados de salmos messiânicos. O que é um salmo messiânico? É um salmo onde o autor, seja Davi, como Davi compôs muitos salmos, mas o salmista ele expressa uma profecia referida a Cristo, que foi cumprida nos evangelhos na vida de Cristo. Então aqui no Salmo 22 nós vemos um sofrimento que Davi ali estava sendo inspirado pelo Espírito Santo, e aquelas palavras deles ecoaram na vida de Jesus, principalmente na sua crucificação. Por isso nós também entendemos, irmãos, que todos os salmos, aliás, toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para nos ensinar que a fé em Deus não vai tornar as coisas fáceis, mas vai nos dar força para a gente vencer todas as coisas, porque em todas as coisas nós somos mais do que vencedores em Jesus Cristo, o nosso Senhor. E convido a você a colocar a mão no coração, tá bom? Você que também está em casa, lê o Salmo 22, não vamos ler todo, vamos ler uma parte, mas pedir ainda o entendimento. Nosso Deus e Pai, obrigado, Deus. Sabemos que quem dá o entendimento, o verbo que se fez carne é Jesus Cristo, o autor da vida, Pai. Possa nos dar a tua graça, do teu entendimento, da tua sabedoria, em Cristo nosso Senhor. Amém e amém. Salmo capítulo 22, versículo 1, nos diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves de noite, e não tenho sossego. Porém, tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram os nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Versículo 6: Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que eu livre, pois nele tem prazer. Só até aqui. Louvado seja o Senhor. Há outros salmos messiânicos, como o Salmo 2, como o Salmo 8, o Salmo 16. O 22 é uma expressão que a gente vê na cruz, o sofrimento de Cristo. Em toda a Escritura Sagrada, irmãos, é muito importante nós termos um entendimento. Jesus Cristo diversas vezes falou aos seus apóstolos, aos seus seguidores, convinha que Cristo padecesse, que ele sofresse, mas que ao terceiro dia ele ressuscitasse. Só que isso estava aqui meio que obscuro, meio que não tinha um entendimento, porque eles tinham um entendimento que o Messias viria como um rei, como um libertador, mas eles queriam que eles libertassem ali do Império Romano, sobre aquele império político que massacrava, e Cristo veio nos libertar e nos livrar do império do pecado. Ele trouxe um reino, não um reino físico, onde as pessoas podiam pegar, mas um reino espiritual, a todos os que creem e confessam que Ele é o Senhor. Mas nós vemos aqui essas palavras, Deus meu, está lá em Mateus 27, 46. Em outras versões, no aramaico diz Eli, ou Eloi, sabactani, Deus meu, por que tu me desamparaste? Nós vemos diversos salmos, como o Salmo 3, até quando, Senhor, o Senhor vai se esquecer de mim, até quando? Nós vemos que o sofrimento, nós vemos que a dor, nós vemos que o silêncio de Deus incomoda. Mas saiba que mesmo Deus não falando nada, Ele está trabalhando ao nosso favor. Mesmo Deus, aos nossos olhos estando distante, o salmista diz: Deus, eu clamo de dia, mas repare o que ele fala: Tu és santo. Deus, Ele é santo, irmãos. Deus, Ele é magnífico. Deus é onipotente, onisciente. Nele opera todo o poder.
Ele é Deus, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Se Deus nos permitiu algo, irmão, Ele tem um propósito. Nós devemos confiar nisso. Nós vemos que Cristo na cruz, crucificado, humilhado. Nós vemos aqui que Davi dizendo: olha, eu sou desprezado aqui entre o povo. No versículo 7, todos que me veem zombem, ficavam meneando a cabeça, ficavam humilhando. Olha só, as mesmas palavras que falaram com Cristo lá em Mateus 27, 43, passavam, olhavam ele da cruz e ficavam humilhando, zombando ele. E nós louvamos porque Jesus Cristo venceu a morte de cruz. De tantas palavras que Cristo poderia ter falado, a primeira que ele disse foi: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, irmão, nós estamos vivendo num mundo onde o entendimento profético da palavra de Deus, quando Jesus Cristo falou em Lucas 24, 45, abriu-lhes o entendimento e passaram a compreender que as Escrituras, os Salmos, os profetas testificavam de Cristo. E da mesma forma, irmão, nós também achamos conforto, nós achamos graça quando nós lemos a palavra. Há pessoas que vivem nesse mundo: eu não entendo, pastor, por que eu sou humilhado, eu não entendo por que as pessoas zombam de mim, eu não entendo por que as pessoas fazem isso. Meu querido, se Jesus, o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador foi humilhado, ultrajado, cuspido, o nosso Rei fizeram isso, quanto mais a nós, seus filhos, quanto mais a nós, meros pecadores que estamos nos esforçando a viver uma vida de santidade, a buscar a palavra do Senhor, a renunciar o pecado. Então as pessoas querem honra, querem ser exaltadas no mundo onde Jesus foi humilhado, irmãos. No mundo onde Jesus carregou todo o nosso pecado sobre si. Por isso que é muito importante nós vermos, irmãos, que não somente os Salmos expressam, mas toda a Escritura testificava que Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, iria morrer, iria sofrer naquela cruz. Diz assim: a minha força se secou como um caco, e a língua se me apega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles me veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Nós vemos isso se cumprindo nos evangelhos. Nós vemos Davi aqui expressando não mais apenas o seu sofrimento, mas expressando o sofrimento que o Messias, que o Cristo iria sofrer. Quando nós vemos, irmãos, lá em 2 Coríntios 4, Paulo diz: olha, em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, podemos ficar perplexos, mas não abatidos, mas não destruídos. O sofrimento, irmãos, ele faz parte do mundo decaído. Deus criou tudo perfeito. Ele faz parte do processo que Deus tem para cada um de nós. Nós estamos vivendo num mundo onde, será que Cristo, se Ele voltasse hoje, será que Ele acharia fé na terra, irmãos? Fé no seu povo? Não é errado a gente questionar Deus. Converse com Ele, não tem resposta para tudo. Mas muitas pessoas têm sido decepcionadas, frustradas com Deus pelo sofrimento, pelo desemprego, pela morte, pela fome, por tantas coisas que aos nossos olhos isso é injusto, isso não poderia acontecer. Só que nós estamos vendo, irmão, apenas um quadradinho da história. Todo o conjunto, Deus tem o controle de tudo. Nós estamos vendo sobre uma perspectiva, mas que Ele é Deus. Nós vemos aqui que Cristo foi transpassado as suas mãos e pés, como nós vemos lá em Isaías, que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, quando nós vemos que lançaram-lhe as suas vestes em jogos, ali, um sorteio ali, a humilhação que Cristo, as pessoas zombando
isenta do sofrimento, que não nos isenta de dores, de perdas, de doenças, de tantas coisas que não temos uma explicação plausível, mas a fé em Deus nos dá força para atravessar isso. A graça do Senhor nos fortalece. Por isso nós vemos que Cristo Jesus, Ele sendo Deus, Ele se humilhou, Ele permitiu a cruz, estava desde o início para nos remir, irmãos. Então todo sofrimento, irmãos, que hoje nós sofremos, se você foi traído, foi humilhado, foi zombado, olhe para Cristo, que com certeza você encontrará força, você encontrará fé, porque Ele não desistiu de nenhum de nós. E detalhe, Cristo nunca cometeu nenhum pecado. Tem muitas coisas que nós sofremos, as nossas escolhas erradas, fruto de nossas ações. Mas pastor, eu sou uma pessoa boa e por que vem o mal? Querido, Cristo Jesus nunca cometeu um pecado. E mataram em uma cruz. Quem somos nós para exigir algo porque nós somos bons? Ninguém é bom a não ser Deus, querido. Se não for a sua bondade e misericórdia em nossas vidas, todos nós estaríamos perdidos. Por isso nós somos carentes dessa graça, somos salvos pela sua graça, mediante a fé em Jesus Cristo. E olhe só, todo joelho se dobra. Aquelas pessoas que estavam ali zombando, aquelas pessoas que estavam humilhando, não resistiram. Nada pôde parar quando chegou o terceiro dia. Nem uma pedra enorme, nem um selo romano, os guardas. Cristo ressuscitou, meu querido. E a prova da sua ressurreição é a sua palavra, é o testemunho de apóstolos, é o testemunho de homens e mulheres de Deus que ao longo do século têm entregado suas vidas, têm testemunhado que Jesus Cristo vive para todo e sempre. Não anunciamos uma religião, mas anunciamos a salvação mediante a Jesus, que é o único caminho, a única verdade, a única vida. Só há vida em Cristo, irmãos. Só há esperança em Cristo. Quem não tiver com os olhos abertos, irmão, e ver todos esses acontecimentos, que Cristo Jesus está perto de voltar. Há muitas pessoas sendo despertadas por Deus, há muitas pessoas sendo convertidas pelo Espírito Santo a edificar as suas casas sobre a rocha, sobre a palavra. Mas há também, irmãos, infelizmente, muitas pessoas que um dia já conheceram a Cristo, esfriando seu amor, deixando o orgulho, a vaidade, a ganância, tantas coisas, irmãos, que aos olhos da eternidade são coisas tão passageiras, são coisas tão fúteis, porque em Cristo está a eternidade, nele está a perfeita e única paz. Por isso, querido, o Evangelho não nos isenta de lutas e adversidades. Aqui eu vou ler alguns textos, Atos 14, 22. O irmão Carlos João de Remondense, por favor, não repõe aqui a gasolina do pastor. Vamos orar, você vai ser abençoado. E aí sai na filmagem, viu? Não corte não. Brincando. Atos capítulo 14, 22. O contexto aqui, Paulo, se eu não me engano, ele vai para Listra, Icônio e Derbe. Um ele é apedrejado, outro ele é arrastado para a cidade. Só faltaram matar Paulo. Aí ele volta nessa cidade todinha. E olha só o que ele diz. Ele estabelece, homens de Deus ali para guardar aquelas igrejas. No versículo 22 de Atos 14, 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando a permanecer na fé, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E às vezes, irmão, nós estamos assim, Deus, está tão difícil. Irmãos, se sem ser censurados, mas às vezes entendemos, irmãos, que confirmar o ânimo, permanecer na fé, isso é um entendimento, irmãos. Se nós não tivermos esse entendimento, isso aqui você lê em casa, tá bom? Mateus 13, o 20 e o 21. Cristo fala da parábola do semeador, e uma das etapas da parábola, ele diz que uma semente caiu
nas pedras. E diz a Escritura que por não ter raiz, ela cresceu, mas veio logo a tribulação, a perseguição por causa da palavra e a deixa, porque não tem raiz, não tem base. Irmãos, Deus veio para que a gente, João 10:10, para que tenhamos vida e vida em abundância. Deus tem o melhor para você nessa terra. Deus é Deus da prosperidade, da prata, do ouro. Ele quer te abençoar com todas as bênçãos espirituais. Às vezes nos abençoa muito mais daquilo que nós pedimos ou do que nós pensamos. Louvado seja Deus! Mas isso não nos isenta de passar por um momento difícil. Isso não nos isenta de ter perdas. Isso não nos isenta de ter doença, de ter um sofrimento aqui nessa terra. Porque se a gente não pregar isso, irmãos, isso não é o Evangelho. Você chega de bicicleta e Deus vai te dar um carro. Isso aí você joga na loteria. Se quiser apenas as riquezas desse mundo, a nossa maior riqueza é onde está o nosso coração, que é com o Senhor, é com a nossa família. Hoje, qual é a maior riqueza que você tem, meu irmão? É o dinheiro. Tem gente morrendo, irmão, por aquilo que Deus dá de graça. O ar, irmão, é de graça, é o dom da vida de Deus. Nós devemos ser gratos. Nós devemos ser gratos a Deus pela sua misericórdia. Não é o bem que você tem hoje a sua família, está em paz, está saudável, está em segurança. Então, queridos, se não tivermos essa base, essa raiz na cruz de Cristo, muitas pessoas vão estar frustradas, decepcionadas, está questionando Deus. Se você questionar Ele, quem é? O carro, né, de barro que vai questionar o moleiro? Quem somos nós? Mas fique à vontade, Ele te permite, Ele te deu o livre-arbítrio, mas eu lhe garanto que essa não é a resposta. A resposta é confiar e acreditar em Deus, olhar para a cruz de Cristo, olhar para tantos exemplos que nós vemos nas Escrituras de homens e de mulheres de Deus que atravessaram momentos difíceis em diversas etapas de sua vida, e mesmo assim Deus nos deu a vitória. João 16:33, esse texto é muito conhecido, nos diz o seguinte. João 16:33, o último versículo de João 16 diz: Cristo falando: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, meu irmão. Quem venceu o mundo? Cristo. Querido, o mundo passa. As concupiscências, esses desejos aí desenfreados que as pessoas têm, que diz a Escritura: quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é imundo, que se suje mais ainda, porque eis que venho sem demora. Cristo Jesus, irmão, Ele venceu o mundo. Em tudo Ele foi tentado, mas Ele nunca pecou. A carne é fraca, irmãos. Aqui a nossa tendência já é se inclinar para o mal. Romanos 7, Paulo fala isso: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Por isso que ele não espere vir assim um pau mágico e te dar uma vontade de ler a Bíblia, de ir para a igreja. Tem muitas vezes que a gente nem come, irmão, nem tem vontade de comer, de nem se levantar da cama. Quem é que vai lá? Vai uma esposa, vai um filho, e ele diz: vamos pai, vamos mãe, vamos. E a gente vai ali criando força, não tem força, e vai para a jornada, e vai para aquele dia, e vai com a graça de Deus. Quando Paulo aqui sofria no espinho na carne, não vou entrar aqui o que seria esse espinho na carne, mas Paulo estava sofrendo. Paulo ali estava orando a Deus por 3 vezes, ele pedia para Deus livrar aquele espinho, e a resposta de Deus foi 2 Coríntios 12:9: a minha graça te basta. Deus tirou o espinho na carne de Paulo? Deus amenizou? Não. Continuou o mesmo sofrimento, mas a graça de Deus trouxe um peso tão maravilhoso que ele nem via mais o sofrimento. Os olhos dele se enchiam do amor de Deus, com a graça de Deus. Por isso, querido, se você está caminhando entre espinhos, saiba que os espinhos do nosso Senhor Jesus Cristo perfuraram
perfurarem sua cabeça, perfurarem o seu corpo, as suas mãos, os seus pés. E mesmo assim, Ele nos deu, Ele diz: está consumado. O preço foi pago. Uma palavra grega, na sua totalidade. Cristo pagou os preços dos nossos pecados, irmãos. Por isso que essa graça de Deus, esse favor imerecido, essa força que Deus nos dá, irmão, essa graça do Senhor não tem explicação. Às vezes, irmãos, nós imaginamos que a grama do outro, né? Olha ali, o irmão, né? É mais bonito, né? A vida do outro, querido. Tem uns que, ao nosso ver, sofrem mais, são mais abençoados, tem outros que sofrem menos, tem gente que não passa nem por luta. Se a gente for acompanhar a vida dos outros no Instagram, naqueles filhos da vida, no Facebook, todo mundo ali é bonito, todo mundo ali não tem problema. Porque ninguém vai apresentar suas fraquezas, suas dores, seus medos, suas ansiedades. Mas saiba que Cristo Jesus, que está escrito aqui, que Ele foi humilhado, ultrajado, vituperado. Mas mesmo assim, Ele clamando ali: Deus, Deus meu, por que tu me desamparaste? Era cumprindo a profecia. Ele sabia que o Pai estava com Ele. O Pai está conosco, irmão. O nosso Deus e Pai, se aqui tivesse uma pessoa, não tiver 2 ou 3 reunidos, aí estaria o Espírito Santo e o Pai. Quando você e sua família se unem para orar, Deus está presente. Quando nós amanhecemos o dia e levantamos as mãos, nos ajoelhamos, Deus nos dá força para superar isso. Quando a gente às vezes nem consegue dormir de noite, de tantas preocupações, de tantos anseios, Deus está trabalhando, Deus está agindo ao nosso favor, mas ainda temos essa mania de imaginar que o nosso sofrimento é falta de fé, é falta de buscar Deus, é porque pecou, é porque fez tantas coisas. Estou dizendo que não pode acontecer isso. Às vezes pessoas escolhem, fazem escolhas erradas. Qual foi o sofrimento que Cristo passou? Qual foi o pecado que Ele cometeu? Qual foi o pecado que Jó fez para que viesse tribulação, tristeza após tristeza? Às vezes, irmãos, as pessoas querem enquadrar assim uma coisa e dá certo. Não, pastor, não pode gritar, porque Deus Ele escuta. Meu irmão Bartimeu gritou. E os outros dizem: mas cara, você tua boca, ele gritava mais alto, ele se desesperou pela graça de Deus. E Deus ouviu. Ao passo que Ana nem abria a boca, só chorava. E Deus contemplou suas lágrimas. Então, querido, se você quer gritar, quer chorar, quer ficar em silêncio, que a nossa atitude busque o coração de Deus. Porque buscar-me-eis e me acharei, quando nós buscarmos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. E aqui eu quero ler o último texto aí, de 2 Coríntios, capítulo 1. Eu quero orar depois por nossas vidas. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Diz assim, 2 Coríntios, depois de Romanos, Atos, Romanos, Coríntios e antes de Gálatas. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das muitas misericórdias, o Deus de toda consolação. Versículo 4. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Nosso Deus e Pai nos consola para quê, irmãos? Que a gente também estenda a mão, para que a gente também abrace. Nosso Deus e Pai nos dá força para que a gente venha a dar força também aos outros. Toda a consolação, somente a graça de Deus, irmãos, para a gente passar por
todo esse período que nós cremos que, por mais difícil que seja, ele vai chegar a um fim. Vai chegar a um fim. Porque todo o sofrimento aqui nessa terra, um dia vai ter um ponto final. Um dia vai cessar. Um dia vai acabar o choro, a fome, a morte. Tantas coisas que, ao nosso ver, isso nos deixa tão destruídos. Porque, ao nosso ver, muitas pessoas merecem morrer e outras merecem viver. Por que Deus cura um e não curou outros? Por que Deus fez um milagre com um e não fez com outros? Isso ao nosso ver. Mas Deus é Deus. Glória a Deus por isso. Porque se a eternidade, toda a história estivesse aqui em nossas mãos, nós não saberíamos gerenciar isso. Nós não saberíamos jamais. Ele é Deus, querido. Tem uma frase do autor que ele diz assim: a Bíblia foi escrita em lágrimas, e aos que choram Deus revelará os seus maiores tesouros. Pega a palavra, querido. O Deus que te consola, o Deus que te dá força. Não vá esperar ninguém ir ao teu encontro, mas vá ao encontro de Deus e cumpra o propósito dele. Nós temos essa mania de querer esperar das pessoas aquilo que nós não fazemos. Que ele tem muita gente que às vezes olha assim para mim, ou olha para você e diz assim: me dá uma palavra de Deus para esse dia difícil. Aí a gente olha: oh, Jesus, não deu nem para mim, rapaz, se eu estou precisando. Mas as pessoas vão, porque elas veem o Deus que nós servimos. Ela vê que você tem uma intimidade com a palavra. Então o que é que você vai fazer? Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. É isso que a palavra nos diz, irmãos. É isso que a palavra nos diz. Algumas coisas nós não temos resposta. Algumas coisas nós não temos como entender. Mas quem mandou nós entender, irmãos? Deus nos chama para nós obedecer. Deus nos chama para nós crer. Tomé ficava questionando: se eu não ver os sinais aqui, não tem como. Às vezes nós somos assim, irmãos. Queremos que Deus mostre algum sinal. O maior sinal já foi dado na cruz do Calvário. O maior sinal que Deus fez foi abrir as janelas do céu, ter enviado Cristo, a sua palavra. E foi o que Jesus disse: bem-aventurado aqueles que creram sem ver. Que você é bem-aventurado, querido. Que Deus fortaleça o seu coração através da palavra de Deus, que ela possa ser o nosso combustível, que ela possa ser a nossa fonte de esperança. Fique em pé, meu querido. Coloque a mão no seu coração.